Bom, então, para recapitular um pouco, esse é o nosso primeiro episódio, esse é o nosso primeiro podcast, primeiro episódio, primeira pauta, e a gente definiu que a gente vai falar para as pessoas tudo o que você precisa saber sobre tirar a sua ideia do papel. E vocês estão prontos? Não. Nunca estaremos prontos. Eu também não tô. Eu não sei, tipo assim, falar tudo. Tipo, tudo que precisa. Não. Tudo que ela precisa saber. Tá bem. Não é tudo sobre. Tudo sobre. É tudo que a pessoa precisa. É diferente. Já é diferente. O que a pessoa precisa saber, não o que. Tudo que ela precisa saber. Exatamente. Isso dá um monte. Dentro do contexto do design industrial, que eu acho que é importante. Não é que Exatamente. Bem lembrado, né, Rafa? o desenvolvimento de produtos. Né? Exatamente. E por isso é que de antemão as pessoas já vão saber que esse podcast se chama Falando em Design. E aí vai vir alguém vai dizer assim, tudo que você precisa saber sobre tirar sua ideia da terra. Nesse momento entra a vinheta e a gente vai começar. Oi, internet, aqui é Rafael, eu sou o Rafael Torres e este é o podcast Falando em Design do Linds Design Industrial. Ao meu lado está a... Sou a Rafaela, designer, uma das diretoras aqui do Leads. E vamos embora. Bora! E ao lado direito está... Carolina. Eu sou designer júnior aqui no Lins. Trabalho há mais de 2 anos no TFI. Há mais de 2 anos. Há mais de isso. Não pertence a isso aqui mesmo. Mas é isso. Bora agora. Bora. Então tá. Você já deve ter visto em algum lugar aí, né, que este primeiro episódio a gente vai apresentar tudo o que você precisa saber para tirar a sua ideia do papel. E o interessante disso é que a gente trabalha com isso diariamente aqui no Linds. Vou falar um pouco do Linds para quem ainda está se perguntando. Linds caiu neste canal aqui, chamado pelo algoritmo do Google, Do YouTube. do YouTube ou do Instagram. Isso é Pessoal do Spotify. Ou do Spotify. Ou de todas as plataformas. Ou de- Spotify. algoritmo algum ritmo da internet. O Linds é uma empresa de design industrial que atua aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, prestando serviços de design industrial para o Brasil todo e às vezes fora também, né? Então, prestando serviços de design industrial, e muitas das pessoas que a gente atende têm essa ideia na cabeça e nos procura para ajudar elas a tirar a sua ideia do papel, uma ideia de produto. Obviamente não, né? Acho que vamos ter que ir falando vamos ter que ir destrinchando algumas palavras também, mas algumas verdades que a gente tem, né? Então não é óbvio para ninguém, mas enfim, muitas pessoas têm ideias, pessoas que a gente atende têm uma ideia de produto e não sabe como desenvolver elas. É isso, né, Rafa? É isso, não só pessoas, mas também empresas, startups, né? Então, a gente ajuda esse público a transformar aquilo que eles têm como uma ideia, uma solução para algum problema em um produto, e mais do que isso, em um produto viável para o mercado. Então, a gente conhece bastante as características desse perfil de pessoa empreendedora ou de uma startup, uma empresa emergente, e entende que questões como prazos ou como que faz, né? Acho que é a grande dúvida, né?
qual é o primeiro passo que eu dou? As pessoas chegam até a gente, elas não sabem nem muito bem como explicar essa ideia, o que elas precisam, qual é o profissional que elas buscam. Então, Qual o primeiro ou o próximo passo, né? eu diria até o primeiro passo, assim, porque normalmente é uma ideia que elas já têm ali na gaveta há um bom tempo e finalmente estão encorajadas a dar esse primeiro passo de fato tirá-la do papel. Então, tem algumas coisas que a gente pode contribuir para dessas pessoas que talvez estejam nos ouvindo, nos vendo e tenham também as suas ideias ou os seus projetos de empresas, de startups para tirar do papel. Sim. Algo sobre isso, Carol? Quando estava falando, eu fiquei pensando que eu tive uma experiência no comercial que, quando eu entrei aqui na empresa, que também me mostrou bastante sobre como as pessoas são criativas. As pessoas realmente são muito criativas e às vezes as pessoas chegam com, tipo, ideias, tipo assim, eu quero que faça isso, tipo, eu quero que o produto faça isso. E a pessoa também não sabe muito bem como é que aquilo vai funcionar, e aí isso a gente faz também. A gente não inventa, né? Mas a gente acha maneiras de o produto fazer o que a pessoa quer que ele faça. Que eu acho que isso também é um ponto que eu acho que também adiciona um diferencial também, Denise, assim. Eu acho que a gente é meio inventor também. É meio inventora. Eu lembro que... Eu tento me colocar um pouco no lugar das pessoas que nos procuram. E elas... Muitas delas têm as mais leigas no assunto, porque existe, né? Tem pessoas que nunca ouviram falar sobre design e às vezes caem um pouco de paraquedas no nosso site, no nosso conteúdo e porque elas têm um problema, elas vivem um problema no dia a dia, né? Teve muitas mães nos procurando, porque eu me tornei mãe e aí eu tô tendo esse problema para cuidar do meu filho e eu não encontro produtos no mercado que me ajudem nisso e aí nasce uma vontade de empreender, de desenvolver, mas realmente elas não sabem muito que passos dar, né? Então acho que esse é um público, né, disso. Não vamos delimitar todos, eu acho que não é a ideia, mas enfim, eu acho que também dá para essas pessoas dizer aqui nesse podcast um pouco sobre ou tudo que elas precisam saber para tirar a sua ideia do papel. E aí temos essas... O que acontece? Eu acho que é legal falar um pouco sobre esse percurso, né? De ter a ideia, nos procurar ou procurar ajuda, né? E iniciar um projeto. Acho que nesse começo, assim, quando a gente recebe um pedido, né? Um pedido de ajuda. Olha, me ajudem a desenhar este produto. A gente tem algumas opções aqui de serviços. Eu acho que é legal detalhar também neste momento, assim. E as opções de serviços de design industrial que a gente oferece, elas variam muito do nível de ideia que a pessoa já está. Esse é um fator. Até... o nível de resultado que ela espera alcançar. É isso, né, Rafa? Você pode falar com outros palavras. Eu sinto que eu me enrolei um pouquinho nisso. Eu acho que é isso. E mais do que falar sobre serviços, assim, né, que a gente oferece, acho que isso se aplica para as pessoas que estão querendo entender um pouco melhor esse cenário de empreender com uma ideia, assim, né? Então, é importante que se tenha um domínio do teu nível de ideia, como o Rafa falou. Então, eu tenho só uma ideia de problema que eu quero resolver, por exemplo. Eu tenho uma torneira lá que fica gotejando o tempo inteiro e eu pensei que podia ter um produto assim para acoplar na torneira
e talvez coletar essa água para algum lugar, não sei. Então, isso é só uma ideia de problemas que tu quer resolver. Mas tem gente que já chega com essa ideia do problema ser resolvido e também um teste prático. Então, eu peguei aqui uma massinha de modelar, não sei, pita crepe, e fiz esse modelo. Pote de... Um pote de lager. E fiz aqui mais ou menos, e funciona. Eu uso aqui em casa. Só que o meu vizinho vem aqui, ele quer um para ele e eu não tenho como oferecer. Então, eu tô vendo que tem demanda e gostaria de tornar isso um negócio. Então, a pessoa já chega com uma ideia já física, né? Um protótipo daquilo que ela pensou. E ainda assim tem gente, e aí normalmente nesse caso se aplica mais a empresas e startups, que já tem um produto que funciona, que vendem, mas ele, por algum motivo, precisa ser redesenhado. Então, por exemplo, o produto está muito caro, está muito difícil de fabricar, ou tem uma nova funcionalidade que querem incluir, então isso também é um nível de ideia diferente assim, que as pessoas chegam. E aí, o segundo ponto, né, depois de entender o nível de ideia, eu acho que é entender até onde se quer ir com esse projeto, né? Então, contratando um serviço de design industrial, o que eu quero receber ao final? Essa é uma dúvida bem recorrente também nas pessoas, né? A gente tenta delimitar um pouco olha, a gente vai até aqui, ou a gente vai até aqui, ou a gente vai, né? A gente tenta delimitar isso, mas às vezes é difícil das pessoas visualizarem aonde que elas querem chegar com a sua ideia, né? Eu quero resolver o problema da minha casa, eu quero resolver o problema do meu vizinho, eu quero resolver o problema do meu bairro, resolver o problema de uma população inteira e mexe. É difícil de olhar para isso às vezes, né? Um pouco... É difícil ter essa clareza, às vezes, de onde se quer chegar, né? Eu acho que as pessoas até têm as pessoas que chegam até a gente tem essa clareza. Eu quero fabricar, não sei, eu quero testar um protótipo. Acho que até se tem um pouco isso, mas falta um pouco o domínio de o que isso significa. Sabe? Eu quero fabricar. Beleza, mas tu conhece sobre os processos de fabricação, os investimentos, quantidade de lote, enfim, detalhes um pouco, talvez, que podem de uma pessoa que ainda não entrou em contato com esse mundo e que a gente, como designer, consegue fazer essa intermediação e direcionar o projeto para que seja algo viável. Porque um projeto para uma indústria é um tipo de projeto. Um projeto para uma startup é outro projeto. Para um empreendedor é outro. Sim. Então, a gente tem um pouco esse papel de pegar as características dessa pessoa e um pouco ajudando ela a fazer essas definições. Então, nesse primeiro momento, é importante a pessoa saber, então, o que ela tem, né, de ideia. Ela tem uma ideia na cabeça, ela consegue fazer um desenho, muitas vezes você consegue fazer um desenho, uma representação, tem muita gente que usa a inteligência artificial para isso também, né? Joga a sua ideia, funciona também, né? É uma ideia disso. Então, tem alguns aplicativos aí que ajudam nessa... E as pessoas subestimam sua capacidade de desenhar as ideias. É verdade, então... Isso acho que é importante de falar, porque... eu não sei desenhar. Todo mundo sabe desenhar. Todo mundo sabe pegar um papel, uma caneta e rabiscar. Isso que é desenhar. Trazer aquela ideia que está na cabeça para algo de fato no papel, para que tu possa transmitir um pouco melhor aquilo que tu está pensando. Então... muitas vezes a gente tem vergonha ou não quer trazer isso para o papel porque acha que não sabe desenhar tão bem. Aqui também sai muito rabisco, muito bonequinho de palitinho. Se vocês vissem a quantidade... E eu acho engraçado que muitas vezes quem faz, o cliente a pessoa que nos busca
com um desenho, eles ficam se defendendo, assim, porque isso aqui... E às vezes é um desenho muito legal. Aham. Nossa, Ela entra numa defensiva e então isso é bem comum, mas a gente pede e, claro, né, entende também quem não tiver essa confiança, sabe? Mas insistam, gente, façam um desenho da sua ideia porque é muito importante também essa capacidade que as pessoas têm de tirarem uma ideia da imaginação, né, seu hipercorpo, e fazer isso, de certa forma, é o primeiro passo para uma realização, né, daquilo que você está projetando. Então, conseguir colocar num papel ajuda bastante também. Tem gente que já é um pouco mais ousado, vai para um protótipo. uma impressão 3D. Uma impressão 3D. É ficado cada vez mais comum, assim, a gente encontrar os clientes chegarem já com uma ideia, como a Rafa disse, de estar num nível mais avançado e a pessoa já chegar num ponto de ter um protótipo 3D ali que já tem uma validação, a pessoa já consegue testar uma coisa com o pessoal da volta, assim. E é sempre bem interessante, porque acho que mostra também que, como eu tinha dito anteriormente, as pessoas realmente são muito criativas e acho que elas fazem muito com o que elas têm disponível. Obviamente tem gente que tem mais disponibilidade para algumas coisas do que outras, mas a impressão 3D também tem sido bem... E ela também é muito, tipo, a gente usa bastante aqui. A impressão 3D se tornou um serviço bem acessível, né, em termos financeiros. Eu resolvi virar Tem software... os ratos 3D. É verdade. Aqui tem até um parceiro aqui, ó. Vamos botar para Merchan. Merchan. É um grande parceiro nosso, a Formato 3D. Uma empresa de Caxias que nos auxilia também na fabricação de protótipos. Mas o que eu ia dizer é que quem pensa em impressão 3D, tem alguns softwares gratuitos até, que você consegue fazer uma modelagem, né? Tem muitos modelos também na internet disponíveis. Então, esse é um caminho também para você tornar a sua ideia um pouco mais realidade, né? Não é um caminho necessário. Não, porque a gente está aí para... Quem por algum motivo não tem seu desenho, não tem seu modelo impresso, não tem seu protótipo, também não se assistem, tá? Tudo bem. A gente consegue, através de palavras, entender o que vocês precisam e a gente fazer essa tradução para um desenho, para um modelo. Exatamente. Esse exercício de tentar trazer para o papel eu considero importante porque ele te ajuda a clarear um pouco mais a ideia que tu tem sobre o produto. Talvez no momento de desenhar e vai perceber que o formato que eu pensei acho que não ficou tão legal, acho que não ficou tão harmônico, não sei. Então, esse exercício é sempre válido, mas se não tiver, tá tudo bem. A gente sugere, claro, né? Claro, então, a pessoa entender esse nível da sua ideia é um primeiro passo, né? E acho que outra coisa legal de comentar é sobre o sigilo, porque muitas vezes é uma barreira, né? É uma questão, né? Às vezes uma barreira para as pessoas dividirem suas ideias com outras empresas ou até com amigos para saber sobre algum feedback, assim. Ficam um pouco sem essa segurança. Se eu contar, será que vai pegar essa ideia para ele? Ou se eu for falar com uma empresa, como é que eu vou pedir para uma empresa desenvolver essa ideia se ela não... Vai roubar a minha ideia. Como é que funciona? Eles trabalham com isso. Eu vou passar minha ideia e aí? Né? Então, acho que isso é super importante a gente falar. E aqui, sempre que a gente vai conversar com alguém sobre a sua ideia, e é uma ideia que tem alguma inovação envolvida, ou a pessoa precisa dessa segurança, a gente tem um termo de sigilo, né, NDA. A gente assina sem compromisso nenhum de contrato de trabalho, assim. É mais uma segurança para que a gente possa ter essa conversa e entender bem essa ideia. Porque sem ter esse entendimento da ideia, fica difícil, né, da gente poder contribuir e dizer, olha, se a gente consegue fazer, isso custa tanto, isso vai demorar tanto tempo.
Então, é super importante que sejam transparentes para dividir a ideia com a gente, e para isso a gente ajuda nesse sentido, né? Então, de termo de sigilo. Em termos de confidencialidade, né? E é um paradigma isso, né, de confidencialidade, porque muitas vezes uma forma de tu de tu aperfeiçoar uma ideia, de tu melhorar a tua ideia, é contar para outra pessoa, né? Não que a gente faça isso com as ideias das A pessoas. gente conversa entre a gente. A gente conversa entre a gente, ó. Mas o que eu quero dizer é que num projeto pessoal, num projeto de produto, num projeto de solução, muitas vezes esse ato de tu conversar com alguém sobre, olha só, eu estou pensando num produto assim, assim, assado, também é uma ferramenta de validação de ideia, de ouvir um feedback sobre ela, né? E de tu também andar em direção à realização dela. Faz sentido isso que eu estou falando, né? Eu acho que sim. Então, validação, eu estou validando a minha ideia de, né? Olha só no que eu falei. Eu acho que é uma primeira, como é que eu vou dizer, pesquisa de mercado, assim. Exatamente. Acho que é comum, né, nessa troca a gente ter ideias de outras funcionalidades que, realmente isso ia me ajudar no dia a dia, mas precisava ser assim. Ou eu sinto falta de algo assim, que aí vocês poderiam juntar nessa ideia. Ou então, não, eu resolvo com esse produto aqui. E aí talvez seja um produto que vai ser concorrente ao teu e vai te dar uma ideia melhor de como diferenciar a tua solução. Então, acho que é sempre vai agregar, mas também é importante ter esse cuidado, né, de com quem tu vai estar dividindo para, enfim, em termos de sigilo. Sigilo. E acho que tá legal também de dizer que se encontram, acho que na internet, modelos de termos de sigilo. Então, se alguém está querendo entrar em contato com alguma indústria, enfim, acho que vale a pena dar uma olhada lá em algum termo e assinar, assim, Previamente, né? pra gente conversar. Exatamente, bem lembrado. Bom, a gente falou então um pouco... um detalhe importante nas ideias, né? Acho que quando se tem uma ideia, tem um pensamento meio lógico, primeiro, da confidencialidade, né? De proteger, e depois de patentear. Então, acho que é importante também a gente citar que o ato de patente ou a formalização de um pedido de patente só é possível em cima de um produto, de uma solução, de um design industrial. Não é possível você patentear uma ideia de produto. Sem nenhum detalhamento. Sem nenhum detalhamento. Então, Ainda que mínimo, precisa estar Concentrado, um desenho, sua. exatamente. Imagina que volta seria se pudesse patentear. Só tipo assim, eu tô com uma ideia de tal coisa e só tu escreve ela e Tá redoilado. Ninguém mais pode ter pode fazer essa ideia. ideia. Mas não pode, tem que ter um desenvolvimento dessa ideia, assim, e aí a gente faz isso. Exatamente. Mas a gente vai desenvolver essa ideia para o nível que Se torna patenteável, né? Preservando aí concorrentes, né? Para que seja uma ideia original, para que seja uma ideia também com inovação, né? E o que mais? Acho que falamos aí um pouco sobre o entendimento de seu nível de ideia, as formas de testar, de prototipar, né? Falamos da impressão 3D, que é possível. O software 3D também é uma forma muito legal. Acho que é legal a gente falar um pouco sobre o software 3D, né? De dar forma, dar dimensões a um produto, né? Aqui no Lins a gente usa o SolidWorks, né? Que é um software bem complexo, bem completo. Complexo de vez em quando, às vezes complexo, né? Mas que com ele, com esse software é possível fazer dar dimensões
né? Então, é um software CAD, né? Você consegue, através dele... Tem muita gente que sabe usar alguns CADs, tem alguns CADs gratuitos também. Aqui no Linux a gente usa o SolidWorks, mas ele é legal de citar porque é um caminho de você dar forma, testar dimensões, se tem algum princípio físico, mecânico, muitas vezes consegue fazer essas simulações, digitais, para também testar hipóteses de tamanhos, de formatos. Então, um software 3D, um software CAD auxilia muito nessa geração de ideias, né? Que vem muitas vezes depois de um sketch, depois de um protótipo, você consegue colocar ali no software 3D e ir modelando a sua ideia. Sim. E também, como a gente tinha falado, a gente chega a vários níveis de ideias, né? Tem alguns clientes que já têm um certo conhecimento, enfim, alguns clientes são engenheiros e tem um certo desenvolvimento já da ideia. E aí eles chegam com modelos 3D já, tipo, com a ideia inicial ali, enfim, o que eles acreditam que poderia fazer com que ele, enfim... Não, mas eles falam muito é que eu só pensei no funcional, né? Eles tiram muito... É natural... É natural, não. É comum as pessoas dizerem, não, isso aqui só está funcional, né? Agora vem o design. Aí tem essa questão de que chega e ele fala assim, não, aqui funciona e aí vocês só precisam fazer o design. E aí tem a questão de que... Como se o design... Faz mais, eu não quiser. Como se o design... O design é mais. Exatamente. A gente consegue... Muitas vezes a gente precisa retrabalhar todo... Na verdade, todas as vezes quase. A gente precisa olhar para o interior do produto, né? Enfim, que produto seja, e olhar para dentro dele e ver o que tem dentro dele que vai definir o que vai estar por fora. Então, não tem como pensar o design separado da funcionalidade do produto em si. Então, a gente acaba pegando isso também um pouco de, enfim, validar a funcionalidade. Mexer nisso também, a usabilidade. Alguns designers mais clássicos, assim, mas até, eles separam design em forma e função, né? Como se pudesse, muitas vezes, separar isso. Não vou entrar nessa polêmica, mas só para lembrar que esse assunto que a gente pode também trazer aí numa temporada, se bobear, né? Uma temporada inteira. Mas tu falava de pessoas que já dominam um pouco a criação, né? Que possivelmente são engenheiros, né? Projetistas, marketing, profissionais do marketing também. Já tem, muitas vezes, é um profissional que já domina um pouco uma arte de dar forma a uma ideia, né? Então, mesmo essas ideias já também trabalhadas, elas precisam passar por um software 3D, um CAD, para ter uma nova análise. Do CAD em si, ele também faz com que a gente consiga tornar o produto também um produto industrial, né? Tipo, a gente faz com que ele tenha, enfim, para produzir um produto precisa ter certos detalhes que muitas vezes uma modelagem 3D, tipo, ali inicial, que, enfim, já tem uma ideia de funcionalidade, talvez a gente não consiga atender, enfim, a produção daquela peça específica, sabe? Às vezes é um negócio muito pequeno, a gente precisa adequar e tudo mais, então é importante sempre essa revisão e esse outro olhar, assim. Muito bem, a nossa especialidade. É a nossa especialidade, mas muito importante isso que tu falou, Carol, porque isso fala um pouco sobre um pouco o processo criativo, eu acho, né? De que isso responde muitas vezes o que grande parte do que a pessoa precisa saber ou fazer para tirar a sua ideia do papel. É um processo criativo. Então, o software CAD, a gente não sai, né? Não se sai desenhando já as partes, as peças todas desmembradas. Muitas vezes passa por ciclos de modelagem, e isso é importante para quem quer tirar a sua ideia do papel, perceber que a ideia, o modelo, ele não nasce pronto, assim, num piscar de olhos, numa primeira
rodada. Existem ciclos, vai existir ciclos de modelou, né, por fora, olhou, muitas vezes imprime esse modelo, olha para ele, faz alguns ajustes, traz ele de novo para o software, desmembra ele em mais partes, imprime de novo, faz testes, joga ele, volta para o software, testa outras funções. Então existe um ciclo aí de aperfeiçoamento ou diminuição de problemas, vamos dizer assim, que a modelagem ajuda também. É isso um pouco, né? Eu acho que a modelagem, na verdade, ela é nosso primeiro protótipo, né? A gente fala. Então, é quando a gente vai pegar um desenho no papel ali, e a gente costuma dizer, né, que o papel aceita tudo. Então, é quando a gente vai, de fato, ter um primeiro teste disso numa visualização 3D. Então, seja de dimensões, de encaixes, de alguns funcionamentos. Ali no software a gente consegue simular ali a abertura de uma tampa, conflito entre peças, se elas estão se batendo. Enfim, consegue fazer os primeiros testes, mas que depois precisa se tirar, né, do digital, trazer para o físico. Normalmente a gente usa a impressão 3D para fazer isso, para finalizar testes que no computador não é possível. Então, acho que... Para validar, né? E ter esse processo cíclico de... Tá, não foi validado, mas a gente identificou os pontos que precisa ajustar para uma próxima rodada de modelagem. E aí a gente já pode considerar que a pessoa tirou sua ideia do papel já, nesse momento? Se o papel foi pro digital. Foi pro digital, foi pro protótipo, enfim, né? Mas a pessoa quer mais, eu imagino, né? E muitas pessoas querem colocar à venda, colocar num... né? Acho que é uma grande... acho que é uma provocação, acho que eu estou fazendo aqui, né? O que significa tirar a sua ideia do papel? Para cada um vai ser diferente, não existe uma resposta certa, né? Ou uma resposta única para isso. Então, mas se falando assim, tentando fechar um consenso comum, assim, né? Muitas pessoas que nos procuram querem tirar uma ideia do papel, significa colocar elas à venda, colocar elas no mercado. Isso, dá pra gente concluir isso, talvez? Eu acho que talvez até um pouco antes. Um pouco antes, né? Eu acho que tirar a ideia do papel é ter o MVP, né, que a gente chama, que é o mínimo produto viável. Talvez ele ainda não tenha ido ao mercado, talvez ainda esteja se buscando investidor para participar desse momento, enfim, mas se tem uma solução de produto, se tem um projeto de produto ali que pode ser fabricado a qualquer momento. Então, para mim, isso já é tirando o papel. Já é tirando o papel, né? Porque muitas vezes vai chegar num momento em que você, né, tirou a sua ideia do papel e viu que ela custa um pouco mais do que vai precisar de reforço, vai precisar de investimento, vai precisar de uma força de marketing. Uma força de marketing. Então tem chão pela frente, né? Não colocar um produto no mercado não é algo do dia para a noite, assim, né? Então tem toda essa parte do projeto, tem depois um esforço para se anunciar, se criar esse público, enfim. Mas acho que é um processo e cada etapa dessa vencida já é um pouco tirar o produto do papel. No projeto do papel. Perfeito, perfeito. Acho que a realização está nisso, assim, né? Um pouco você também entender o ponto final onde você quer alcançar, né? E eu acho que para fechar, assim, algo interessante e importante também é você ter um prazo, né? Você definir um prazo aí para as tomadas de decisões. Porque uma coisa sem prazo é muito fácil se perder um pouco durante o caminho. Então, você tem um cronograma da sua ideia, ter
ter um pequeno passo a passo de onde você quer chegar e que caminho vai percorrer, isso ajuda também nessa realização da ideia. Ajuda a dar direcionamento, assim, não é um projeto sem caso, sem planejamento. Sem planejamento, ele anda muito... O desejo, ele vira muito um desejo só, uma coisa. E acho que talvez até mais importante disso é que não nos dá aquele momento de, agora eu preciso lançar. Um produto, ele sempre vai ter melhorias, sempre vai ter o que arrumar, uma nova função para acrescentar. Esse aqui ainda dá para refinar mais. Então, se a gente não tiver uma expectativa de cronograma, um prazo definido, a gente vai estar sempre querendo melhorar ele, melhorar, e daqui a pouco se perde o timing de entrar no mercado, um concorrente foi mais rápido, ou aquele público que existia, ele não enfraqueceu, não tem mais interesse nessa solução. Então, timing é muito importante, né, nesse processo de entrar no mercado com um novo produto. E ter esse prazo ajuda a dar um direcionamento para o projeto, porque ele não fica... Dá uma empurradinha. Bom, eu acho que o que a gente tinha para dizer sobre... tem alguma coisa? Senão eu já vou puxar um fechamento. Tem um monte de coisa. Tem um monte... Acho que tem um monte de coisa. A gente tem eu acho que se você tiver alguma dúvida, né, acho que esse espaço que a gente está criando aqui do podcast, e ele é uma conversa, tá? Hoje a gente está aqui com nós três, mas a ideia é que a gente vá variando, né, esse time também. Quem tiver interesse em participar, né, profissionais, pessoas criativas, também nos contate e também deixem suas dúvidas, tá? Coloquem no comentário que parte que vocês gostaram mais, que parte vocês querem que a gente converse mais também, se é sobre o prazo, se é sobre um software, se é sobre como que eu vou tirar a ideia do papel da cabeça. Se querem que a gente fale sobre a ideia da pessoa e elabore um pouco como seria um produto assim. Discuta, sommelier de ideias, né? Só pedir. Uma ideia... Não sei, acho que vai tipo, fazer quase o que é feito na reunião, assim, com as três que chegam, assim. Legal. Ajudar a elaborar um pouco. Eu acho que a ideia desse podcast também está sendo construída enquanto ele acontece. De forma coletiva, tá? A gente vai elaborando isso melhor a cada episódio. Se ficou confuso esse primeiro também. Que tá bom. É um protótipo. É o nosso protótipo, é o nosso MVP de podcast. Em breve, eu acho que a gente vai ter o MVP. A gente ainda tá do protótipo. Mas eu acho que também, tipo, se as pessoas quiserem que algum assunto também específico... Eu ia dizer exatamente isso, Carol. Que ia ser legal também. A gente, como a gente diz, a gente tá começando, então é interessante também ver o que interessa. O que interessa. A gente discutir como designers. A gente tem uma ideia do que apresentar nos outros episódios, né? A gente quer falar sobre criatividade, quer falar sobre gestão de tempo, gestão de projetos. A gente quer falar sobre inovações, sobre processos de fabricação, processo criativo. A gente tem muitas ideias aqui em mente, mas também quer falar aquilo que vocês também estão interessados em ouvir e em discutir com a gente. Então, fiquem com a gente, né? Até o próximo episódio. Esse foi o Falando em Design. Tchau. Tchau.